Estamos voltando. Houve aqui um superaquecimento no meu celular. Eu peço desculpas para vocês. Superaquecimento, mas agora a gente vai. Com a graça de Deus, já já o Valcris já nos chama aqui. Aqui, Metanoia, já acenou. Só vim aqui, já vou chamá-lo. Tal, só pede aqui a participação que a gente já começa tudo novamente. Opa, já está aqui. Vamos lá. Sensacional. Desculpem, hein, pessoal. Agora vai. Vamos lá. Ô, Valcris, me perdoa, meu irmão. Me Imagina, perdoa, imagina. tá? O que É, acontece? Houve um superaquecimento no meu celular e travou a nossa transmissão. não tem Mas problema aonde nenhum. você parou? Você estava falando justamente de família, O que eu estava dizendo assim, o que a gente precisa hoje para a gente ter uma sociedade, a sociedade hoje, ela está absolutamente doente, ferida, e a única forma da gente sarar de verdade essa sociedade no Brasil e no mundo é a gente a partir das famílias. As famílias precisam ser tratadas, famílias. curadas. Deus Valcris, precisa curar, nós precisamos que Deus cure as famílias. As amém. famílias. Olha, deixa eu só para eu terminar aquele contexto e te Sim. falar. Deus me usou como ferramenta de transformação, né? Me usou e me capacitou. Mais do que isso, Deus me capacitou, porque eu não teria nunca a capacidade de fazer o que eu fiz se não fosse por Deus. Isso aí não é, isso é notório, isso é latente. Todos aqui sabem do tamanho das realizações que foram executadas e Deus veio nos capacitando. Quando então a gente teve um objetivo número um, que é cuidar das pessoas, cuidar das famílias, fazer uma revolução na educação, fazer uma saúde com eficiência, verificar os níveis de vulnerabilidade social, tal como é permitido e é salutar. Eu não sei se você veio de uma camada inferior da sociedade como eu, Valcris. Eu Sem vou. dúvida. Não é, meu irmão? Então, o que acontece? É salutar a gente ser pobre. É inspirador, é difícil. Aliás, o que acontece? Eu não tenho falta de nada quando eu era criança. Porque a gente não tem falta do que a gente não conhece, do que a gente não É teve. verdade. Basta ter dignidade. Dignidade. E é isso que a gente lutou para empregar. E de acordo com os princípios bíblicos e o plano de Deus, a forma mais fácil de empregar dignidade na cidade, numa sociedade, e foi Deus que criou isso, é numa instituição chamada família. E eu queria Família. pegar esse gancho, assim que caiu, eu estava mencionando para eles, olha que interessante. A gente viu esse trabalho maravilhoso, e aí eu quero pegar um gancho, eu estava contando para eles o que é o IDH. A gente estava falando do IDH, a importância do IDH, que a gente mede isso. Elvis, eu vou complementar, vou explicar, mas eu queria que você, como autoridade no assunto, ninguém melhor que um gestor público para falar o que significa IDH, porque eu quero pegar um gancho nisso. O que significa IDH para um gestor? Como se mede isso? O que O compõe o IDH, IDH? até para a gente falar no termo da expressão, é o Índice de Desenvolvimento Humano, não é? E com isso a gente consegue aferir se as políticas públicas desenvolvidas no município elas estão com eficiência. Políticas públicas essas tais como educação, saúde, estrutura orçamentária da cidade, segurança pública e demais políticas públicas concatenadas, ou seja, no mesmo propósito, que vão agir na vida das pessoas de uma família. E eu gosto de explicar o que são políticas públicas, porque o que são políticas públicas? Você que está aí nos ouvindo, políticas públicas é todo o movimento coordenado em favor do cidadão de uma cidade, Olha que interessante. executado pela iniciativa
pública, ou seja, pela gestão pública, e executado pelo terceiro setor, por exemplo, como o Instituto Metanoia, e executado, às vezes, até pela ação social da iniciativa privada. Isso são políticas públicas. Olha que interessante, Elvis. Porque eu sempre soube disso, mas é até interessante, se não me engano, foi na TV Record, domingo passado, um colega, Leandro, um abraço a ele, ele estava mencionando, eu fui verificar, algo que eu já tinha visto, mas mais uma vez foi noticiado. Olha que interessante. No mundo, a gente sabe que os países nórdicos, ali Finlândia, ali na Europa, naquela parte mais para o extremo, eles têm um índice, o IDH, elevadíssimo. Que você poderia dizer simplesmente falar assim, puxa, eles têm os melhores índices de qualidade de vida. Tem políticas públicas adequadas que dão segurança, educação, saúde. Porém, são os países que proporcionalmente têm o maior índice de depressão e suicídio no mundo. Ou seja, é óbvio que nós precisamos de grandes gestores, como você foi e ainda o é, e que nós temos que estar, como cidadãos, sempre lutando para ter o melhor país do mundo. Mas o que eu quero dizer para todo o nosso público e gritar para este mundo, não há solução humana, não é o IDH que vai definir a felicidade da sua vida. Sem uma família estruturada, sem que você tenha equilíbrio no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, você nunca terá uma vida que a gente fala, que a gente busca no Metanoia, a transformação para uma vida abundante. Então a gente olha países assim como Cris, eu pego um gancho nisso que você está falando e até falar com esse público, falar assim, ó, você teve o livre-arbítrio de você não é nem obrigado a acreditar em Deus. Deixa eu lhe dizer. E muitas pessoas que não acreditam em Deus são pessoas que têm valores, têm princípios, são pessoas que fazem sucesso. Imagine quando essa pessoa conhecer Jesus. Aí potencializa. Você está entendendo? Aí é exponencial a curva. E a gente tem acompanhado, que a gente tem que estudar. Eu sempre tive Você é professor de MBA, e eu estudo muito gestão pública e estudo o hábito. E tem as universidades de Stanford, de Harvard, fizeram pesquisa de acordo com o desenvolvimento humano e mostram claramente que as pessoas que têm fé, elas têm um grau de sucesso e desempenho muito maior daquelas que não têm. Exatamente. E o grau de resiliência delas, o grau de superação delas é muito maior. Então, voltado a isso que fora do plano de Deus, porque o plano de Deus ele é tão magnífico, porque a gente vê que o que foi criado, em primeiro lugar, nós fomos criados. Você pega o ser humano. Outro dia eu tive com o Geraldo Rufino, que é um negro. Maravilhoso. Negro, deixa eu só lhe dizer, é um negro de extremo sucesso como você. Deixa eu lhe dizer. E ele falou assim, olha, como o ser humano é bonito. Todos são muito especiais. Aliás, todos foram criados por Deus. Como eu posso achar alguém feio? Muito bonito, né? Ele é genial. Eu gosto demais do Geraldo. Não é? E em cima dessa colocação, só para eu finalizar, a família foi criada por Deus. Não é? A família foi criada por Deus. Isso é uma coisa que é óbvio, que eu não sei se você tem uns atritinhos no casamento. Como não, né? Eu acho que você não tem, viu, Valcris? Mas aqui em casa, às vezes a gente tem uns pega para capar aqui, eu e a Selma, né? Bem-vindo ao clube, então. Né? Não é verdade? Mas é assim. São 27 anos de relacionamento, 10 de namoro, 17 de casamento esse ano. Então, assim, e o meu filho, tudo isso, eu vou lhe dizer, não existe formatação de uma família, de uma sociedade saudável, com uma família saudável, sem essa força da família, dos princípios, de toda essa equiparação, e mais do que isso. E aí eu vou além, na minha opinião, e eu tenho certeza disso.
da gente buscar o plano de Deus na nossa vida. Isso é Nós não essencial. podemos ficar alheio, por quê? Porque quando a gente não busca, o adversário tem buscado as ciladas para nos destruir. Então a gente precisa buscar. E eu queria pegar, né, sempre pegando o gancho aqui, contando um pouco da nossa história. Olha que bacana, como essa questão de família, que é um projeto de Deus, e que sem esse projeto é na família que Deus nos trata, é na família que nós recebemos uma referência do amor de Deus. O Pai Nosso, ele faz referência a um Deus Pai, a uma paternidade, a uma família. E olha que interessante, a primeira vez que eu conheci, que eu vi o Elvis, eu estava num outro ministério, e nós participamos de uma coisa, aquilo me impactou demais. E depois foram 3, 4 anos seguidos, que era algo que a dona Selma fazia, chamado casamento comunitário, casamento coletivo. Eu vou contar para vocês, para que vocês não achem que ele estava contando a história da gestão. Eu vou falar de quem viu. Gente, era um dia que a prefeitura escolhia, pegava pessoas, famílias, casais que já estavam juntos, vivendo juntos há muito tempo, e sempre tiveram um sonho de formalizar o casamento e não tinham possibilidade. Aí você falava, oh, Cris, eu já vi, coloca tudo no lugar, leva um escrivão e fazem a cerimônia. Não, você não está entendendo. A prefeitura levava, num final de semana anterior, num local, oferecia um dia inteiro para o casal, oferecia um almoço, a tarde toda de palestras, ensinando a vida de casais, ensinando finanças para o casamento, ensinando educação de filhos. Porque, na verdade, essas pessoas já tinham filhos, filhos do primeiro casamento, segundo, estavam ali, e a prefeitura procurando sempre dar ferramentas para que aquela nova família que estava agora se formalizando tivesse o mínimo de respaldo, de conhecimento, de instrução e sabedoria para levar o casamento. E foi aí que a gente foi convidado. E a partir daí, todo ano, durante 3 ou 4 anos, nós tivemos o privilégio de passar essa tarde maravilhosa com esses casais. Eram assim, davam mais de 100 pessoas. E na última vez, eu lembro, eu estava comentando com a minha esposa hoje, Elvis, a primeira vez era num lugar muito simples, que era uma casa, ali perto da Estrada do Suru, que era um asilo, se não me engano. Isso. E depois, Uma casa de eventos. isso. Aí depois ela foi para uma outra casa de eventos muito maior. E no final, nós tivemos a honra de ser o primeiro evento a ser realizado no centro de eventos, na arena de eventos. Uma arena Isso. de primeiro mundo, uma coisa maravilhosa. Mas o que acontecia? A gente falava disso, a gente passava a tarde, depois, né, chegava a dona Selma, o Elvis, havia um jantar e havia era uma confraternização. E não tem preço você olhar aqueles casais, os olhos brilhando. Por quê? Porque a ação social que a gente precisa, gente, não que dar uma cesta básica não seja importante, porque ninguém consegue receber nada de barriga vazia, o mínimo. Mas o que estava se dando ali era dignidade, era o sonho de volta. E no final de semana seguinte, depois de tudo isso, as mulheres recebiam, elas iam para um dia de beleza antes de irem para o casamento com o juiz de paz, e ali celebravam. E aí, eu fui por 4 anos assim. Passado um tempo, outro dia, fui jogar uma bolinha, sabe, com o Marquinhos, nosso amigo, com o Marcos, e Marquinhos joga chegando, muito, hein? jogar muito, e tá Também o fininho, eu tenho que afinar, Paletinha, deixa eu te falar. O eu preciso Neguitinho emagrecer, tá louco, até o vento. emagrecer, O ele só Neguitinho assim, tá louco, meu. O sopro ele já corre, já. Tá e louco. aí, mas olha isso, eu cheguei e ele correu, correu. E aí tem aquela que a gente fala, né, na boleiragem, tem aquela resenha no final, a gente senta. Elvis, olha que coisa, e eu quero deixar isso pro seu coração, de verdade. Chegou um cara que eu não conhecia. E aí, um negrão grandão assim, falou: E aí, pastor, beleza? O senhor lembra de mim? Eu falei: Olha, eu não lembro, não, irmão, mas quero falar, tô aqui para te agradecer. Eu falei: O que foi? Uns 2 anos atrás, eu estava lá, eu lembro de cada palavra que o senhor falou naquele casamento comunitário, o senhor lembra? Que legal! Ó, vem aqui. E ele mostrou o carro dele. O carro dele. E falou: Você tá vendo esse carro? Eu nunca tinha tido um carro. Eu nunca tinha tido comprar uma. E sabe por quê?
Porque ali o senhor falou que casamento não é um contrato qualquer, casamento é uma aliança. E eu comecei a olhar para minha mulher de outras coisas. Antes eu fazia as coisas do jeito que eu queria, dava aquele migué, ele falando desse jeito. Hoje tudo que a gente vai fazer, a gente senta e conversa. E eu olho para ela e falo que ela é a minha nega, a minha mulher da minha vida. E a nossa vida foi transformada. Hoje eu tenho casa, hoje eu tenho Glória a carro, Deus. e tudo que a gente faz é dividido. Para mim, isso é o evangelho. Para mim, isso é transformar a vida. É Uma isso aí. ação que quando a gente faz, quando a gente toca a família, a gente não tem noção, porque isso vai reverberar para a eternidade. E, Isso vai e reverberar no filho dele, na família dele, nos netos. Isso não tem fim, não tem fim. Então, que Deus te abençoe, porque isso foi um presente de Deus para minha vida. Eu estava ali naquele futebol, eu saí dali, meu time perdeu todas, mas eu fui o cara mais feliz do mundo para casa. E eu queria dividir isso com você, queria que você passasse isso para a Selma, porque isso foi uma pessoa de um dos anos. E a gente sabe que foram vários anos dessa forma. Eu quero dizer que investir em família nunca é em vão, que você jamais deixe de ter esse coração para investir em família. deixa eu lhe dizer, pastor, Valcris amigo, e eu e a Selma andamos pela cidade e de repente chega uma pessoa e fala: fala padrinho, fala madrinha de casamento. Olha isso. E eu falo assim, mas eu não. Não lembro de ter ido. Meu amigo, mas quando que eu fui padrinho do seu casamento? Você lembra no casamento comunitário, tal, tal? Falei, me perdoa, fui mesmo. Então, assim, nós somos padrinhos de casamentos, eu e a Selma, de mais de, vamos colocar assim, mais de 250 casais. Minimamente, sim. Então foi uma coisa assim muito especial e essa experiência prazerosa, gratificante que Deus lhe proporcionou, eu aleatoriamente também vivo isso. E é uma coisa tão especial e a gente vê o seguinte, né, que são os efeitos da família. Os efeitos da família são, em primeiro lugar, construção em conjunto. Então aí já vem um trabalho de reciprocidade, de comunhão, de aprender a construir em grupo. É óbvio que eu não sei se aí tem algum problema. Aqui, volta e meia, tem, não é assim, você manda Ah, demais, tal. se não Né? tiver no casamento, Deixa senão. eu te falar. Então, tem o tititi aqui direto. Aí o que, que acontece? Construção, mas nós trabalhamos em conjunto. Formatação e segurança dos filhos, sabe? Porque assim, ó, eu vejo assim, eu venho de uma origem avassaladoramente difícil. Por quê? Porque meu pai ficou órfão da mãe com 7 e do pai com 14. Meu Deus. Então, com 14 anos, meu pai já era órfão. Então, ele teve espelhamento nos irmãos dele, que foram pessoas magníficas. Os irmãos e irmãs do meu pai foram pessoas magníficas. E, assim, são pessoas, os que estão, tem um ou outro que já não está aqui mais, uma ou outra, mas são pessoas magníficas. E assim, a minha mãe, quando minha mãe nasceu, meu avô abandonou a família. Veja bem, então minha mãe foi de uma coisa extraordinariamente, assim, de uma superação sem igual. E isso mostrou o seguinte, né, para nós, a importância da família, o que eles representaram para nós, o que minha mãe renunciou parte da vida, como a sua deve ter renunciado em favor da tua vida. Exatamente. O meu pai acreditou em mim quando ninguém acreditava, quando o meu pai ele foi generoso ao achar que eu era mais do que eu podia ser, sabe? Então, Ele assim, acreditou. ele acreditou, ele acreditou. Então, assim, foi coisa. Isso é o que? Eu tive uma mãe e um pai que me moldaram para o sucesso. E mais que isso, ó, eu falo para a Selma no meu livro agora, eu falo, né? Porque nós passamos muitos desertos, muitas derrotas juntos, eu e a Selma e passamos muitas honras e muitas conquistas. Aliás, muito mais do que a gente merecia.
muito mais. Então, Deus multiplicou para nós na nossa família. Olha, Elvis, que interessante você está falando, né? Porque uma coisa que a gente ouve demais, e você está falando da importância, né, da Selma na sua vida, do teu casamento, e quando a gente olha essa questão de família, quando a gente, e é isso que eu quis deixar muito claro, essas ações, eu sempre oro para que Deus te leve muito longe nos teus sonhos, que Ele te coloque como gestor em grandes lugares, que você seja capaz de gerir grandes situações que Deus coloca nas suas mãos, cidades, estados, o país, o que Deus colocar na sua mão, mas o que é eterno não é o IDH que você deixou para uma população. Essas ações que você passa a seguir aqui o metanoia.brasil. Opa! O prefeito está de volta. Volta. Puxa vida. Alô, Oi? Valqueiras, estamos com 1.000 pessoas nos acompanhando aproximadamente e seguir o Metanoia Brasil é uma coisa assim especial, edificante, né? Uma coisa muito boa. Muito obrigado. E eu estava comentando o seguinte, Elvis, nesse tempo todo, você falou, puxa, como é importante, e você falou do alicerce, porque a família dá força para os nossos filhos. E a coisa que mais me perguntam hoje, a gente dá muito conselho para pais quanto à educação de filhos, e todo mundo nessa piração, Elvis. Pô, como que, criar filho hoje em dia, antigamente, a gente ficava Valcris, solto na deixa eu lhe dizer, rua. quantos filhos você tem? Dois, né? Dois filhos? Não. Tenho dois filhos. Tenho dois Dois filhos, o João homens. Vitor de 18 e o Davi de 13. Dois É. príncipes, mas dois furacões, né? Homem e são maravilhosos, são a minha alegria. Mas é muito interessante falar de filho hoje em dia, porque as Deixa eu te pessoas. cortar, deixa eu te cortar, deixa É, eu te cortar. Ó, aqui minha família só tem um defeito só. Só é, um defeito aqui que é. é. Só tem um filho só, amigo. Ah, vou te contar. Eu conheço o filho, é muito Só uma caioba. graça. E assim, olha que interessante, né? Assim, a gente tem essa história, a gente trabalha com casais há muito tempo, família, mas quando a gente tem os nossos, e quando a gente fala de casal, a gente fala da nossa vida, das nossas dificuldades, todo mundo sabe as agruras do casamento, mas uma coisa que marca muito, os pais são muito preocupados, a pergunta mais recorrente que eu tenho é essa, Cris, como que a gente vai educar os filhos nesse lance de internet, esse mundo, rede social, tudo tão louco, completamente diferente do nosso tempo de campinho, pé no chão, beber água ali na torneira e voltar com o tampão aberto do dedo, aquela alegria. E É é um outro mundo, tudo. as meninas completamente diferentes do que a gente tinha. Mas uma coisa que eu quero também deixar, gente, é as pessoas falam, não dá mais, não tem. Eu quero dividir algo muito importante. As culturas mudam de fato, mas os princípios são eternos. Culturas sempre vão mudar, mas o que é princípio é eterno. Os Eterno. princípio que Deus estabeleceu, ele fez o homem, ele sabe. Então, o princípio de respeito, de amar ao próximo,
E eu quero dizer assim, não existe uma estrutura social que não tenha como base a família e uma família saudável. E mais, uma outra frase que a gente usa muito, que é uma pura verdade bíblica. Não existe aquela frase, é a mais pura mentira, Elvis. Olha, meu marido, ele é um ótimo pai, mas é um péssimo marido. Na verdade, não existe. O que existe é que você, se você não é um bom marido, você não é um bom pai, porque você, como bom marido, você é referência para o seu filho, para sua filha. O teu casamento está sendo observado pelo seu filho e sua filha. E as pessoas falam assim: eu quero que o meu filho seja melhor nisso, seja melhor. E eu digo simples: o seu filho é o espelho daquilo que ele vive em casa. Seu filho faz espelhamento em você. Acabou. Então nós temos uma Acabou. responsabilidade. Primeiro, cuida do seu casamento. Eu brigo assim, na nossa época, Elvis, queria sair na mão mesmo, briga na rua, no campinho, era xingou a mãe. Não é verdade? Xingou a mãe é a coisa mais feia. Mais E feia. tem pai que xinga a mãe do filho. Ele xinga a esposa. É, E ele ofende a mãe daquele filho. E depois ele não entende por que ele não tem o respeito do filho. Porque se ele não respeita a mãe do filho, ou a mãe que desautoriza, aquela mãe que fala assim, o filho fala: ô mamãe, o papai falou que vai trazer isso para mim de presente. Ela: ei, menina, você acredita no seu pai? Seu pai só fala e não faz nada. São mulheres que desacreditam o marido. às vezes o que ocorre é por uma amargura do casamento, faz uma situação, coloca qualidades negativas ou adjetivos negativos no companheiro, na companheira, sabe? Desconta isso, cria situações desfavoráveis na cabeça da criança, não tem uma inteligência emocional para saturar isso. Essa renúncia, uma coisa bastante importante que eu vejo no meu casamento é assim, pedir perdão, sabe? A gente, sabe, porque eu não sei, eu erro para danar, para dedéu, eu erro muito, então, assim, pedir perdão, pedir desculpas, a gente poder ter essa humildade, terminar, conseguir ter esse discernimento, recomeçar, aproveitar a oportunidade. Pô, esse negócio de ficar guardando mágoa não é comigo, hein? Se tem uma coisa que eu não consigo Que guardar bom, mágoa, que bom. sabe? Isso é bíblico. Quando você libera o perdão, as coisas fluem, né? E É, eu queria te falar, Elvis, olha que bacana isso. É uma reflexão para gente. Eu estou falando com essa honra que eu tenho de falar com um grande gestor público que tem uma visão social, né? Você olha a sociedade como um todo, você enfrenta diversas realidades. Você está nos palácios, você está nos lugares mais simples. E você vê nas- a realidade das vidas como um todo. E o que eu queria falar? Por que eu disse assim, olha, as culturas passam, mas os princípios permanecem, os princípios de Deus são eternos. Vou te dar um exemplo, e eu não quero me ater aqui a uma... Por isso que eu quero mostrar algo muito claro, que não é do ponto de vista religioso, mas é a prova cabal de que quando há um equilíbrio entre corpo, alma e espírito, e alguém segue princípio no lado espiritual, eu queria falar rapidamente, você conhece muito bem o povo judeu, por exemplo. O povo judeu, depois de ter sido 6 milhões de pessoas mortas, agora, se você olhar, menos de 100 anos atrás. menos Menos de de 100 anos. 100 anos atrás. Em 1966, formam um estado até então inexistente. É um lugar que é menor que o Alagoas. Eles têm 0,2% da população mundial. Mas eles têm 20% de todos os prêmios Nobel do mundo. É um povo que tem, se nós estamos conversando aqui, ó, todo esse tempo que nós estamos despendendo aqui, vai cair um dinheirinho aqui para um cara chamado Mark Zuckerberg, que é o dono do Instagram e do Facebook. É um povo que produziu para essa terra Steven Spielberg, os prêmios Nobel, tudo que tem de medicina mais avançada. Israel tem um lugar de maiores startups do mundo. Nós temos aqui no Brasil a honra de termos um Silvio Santos, um Luciano Huck, o É, falecido recentemente Sr. José Safra. O que está por trás disso? Um povo que foi esmagado. Existe uma cultura, mais do que uma cultura. Existe princípio. É um princípios. povo,
é um povo que zela pela família. E olha que interessante, através do mundo espiritual, dos conceitos espirituais, que estão na minha e na sua Bíblia, que o Torá deles é os 5 primeiros livros que nós temos, são os mesmos, o Pentateuco é o mesmo. E ali no Torá tem uma regra que diz o seguinte, olha, eles separam um dia da semana e que eles param de trabalhar e o local da vida deles é isso aqui, ó, se chama mesa. E eles não trabalham e a família se reúne à mesa toda semana. E quando se reúne à mesa, ó, não tem tablet, hein? Não tem televisão ali ligada. É o tempo que a família vai olhar no olho. É o tempo que a família vai fazer os ajustes que precisam ser feitos. Elvis, olha que bacana. O pai ali, os filhos assistem o pai elogiar a mãe, fala, pô, como eu amo a sua mãe é linda, e elogia, e a mesa farta, é ali que o partir do pão, a conversa, ali onde tem, como você falou, tem o perdão daqueles problemas que toda a família tem. O pai chega para a filha e fala para ela, você é linda, eu te protejo, você é maravilhosa. E sabe o que acontece? Essa menina, quando ela se torna uma adolescente, uma jovem, ela não faz como muitas crianças que hoje eu tenho que tratar, que hoje se trancam no quarto, e se ela não recebe muitos likes, muitas aceitações nas suas redes sociais, elas se mutilam. Elas são depressivas. Mas uma menina que ela tem a autoestima colocada pelo pai, você é uma princesa, ela casa bem porque ela se reconhece, ela tem estima. O menino ela tem identidade. E tem identidade. O menino que o pai fala, puxa, você vai herdar meus negócios, e o pai e a mãe falam para os filhos, olha, tá vendo aquela universidade? Aquilo ali é para você. A melhor que tem é para você, porque você é inteligente. São pais que lançam palavras de bênção. Então você programa uma criança, ela se aceita, Você estava falando assim, puxa, eu vi lá que nós éramos o número 2 de gestão, e eu falei para o meu pai, eu ainda não tinha realizado, né? Em inglês a gente fala realize, eu não tinha ainda absorvido. Aí seu pai falou para você, Elvis, é verdade, vocês são. Como você disse, toma posse. E um pai falando isso entrou no teu coração, Elvis. E não só você aceitou ser, que naquele momento você era o segundo, mas com aquela palavra do seu pai, você passou a ser o primeiro. Você entende? Para mim, essa passagem, quando você narrou, para mim ficou muito claro. Você teve aquela informação, mas aquela informação ainda não virou verdade. Isso acontece com o meu filho. E quantas vezes eu desencorajo meu filho por causa de uma nota, quantas vezes eu erro, e o judeu, o que ele faz? Porque ele tem um princípio que ele aprendeu na Bíblia. Ele abençoa o filho, ele fala que o filho vai ser o melhor nessa terra. Olha que lindo isso. Ele abençoa, ele valida, ele faz a validação. Abençoar é a maior cobertura, né? Mas ele valida, ele fala, você pode, você consegue, não é verdade? É um lindo. processo de validação, porque a gente precisa fazer a validação dos nossos filhos. Nós precisamos ter um corretor do plano de voo, isso é natural, mas a validação é fundamental. Então, por isso, Elvis, quando você, junto com a Selma, teve essa visão de fortalecer os casamentos, porque você pode falar, por que investir numa coisa? Pô, os caras já moram juntos. Que efeito prático. Mas as pessoas não entendem que aquele ato ali estava fortalecendo um vínculo para a eternidade. Estava mudando a vida daquelas pessoas por aquele simbolismo. Falava, e Elvis, eu estou falando, enquanto nós estamos conversando aqui, eu quero que você lembre que mais de 200 famílias foram solidificadas por uma ação que foi muito além do IDH, de tudo isso que é importante. Mas tem valores que vão além, né? E eu fico muito feliz de ter assistido isso. Valcris, uma coisa que você disse, assim, nós frequentamos desde mansões até casas de maior vulnerabilidade. Mas, assim, vamos colocar que sim, vulnerabilidade não, de maior simplicidade. Tá bom. E nós percebemos que casas estruturadas, famílias estruturadas, em simplicidade,
encontram felicidade, prosperidade, encontram dignidade. Eu quero falar do dízimo aqui, porque o dízimo é uma fonte de dignidade, você deve dizimar, porque lá em Malaquias 3:10 fala da bênção que é o dízimo, que Deus vai abrir as comportas do céu e vai derramar o melhor. Então, o dízimo, a pessoa também, ela tem a estrutura do casamento e ela casa, tem o sacramento do casamento, que ela casa e ela entra, ela agrada a Deus, ela tem um selo de bênção ali e cria os seus filhos, e essa estrutura pode ser a mais humilde e simples que for, mas ela tem estrutura de dignidade, de princípios, e isso que leva. E às vezes, o que não pode confundir no mundo é o seguinte, é que às vezes tem pessoas fartas, tão ricas, ou tão pobres que só têm dinheiro. Exatamente. Tão Tem pobres pessoas que só têm dinheiro. só tem dinheiro. Então não tem assim o melhor da vida, que é ter tranquilidade. Eu ainda falo para a Selma, falo sempre para a Selma assim, olha, eu nunca quero e nós nunca seremos escravos do dinheiro. Nunca queremos ser escravo do dinheiro. Eu quero, na verdade, eu quero ter liberdade. Liberdade, eu quero ter minha simplicidade. É lógico que eu luto para ter prosperidade, mas desde a barriga da minha mãe. Deixa eu te Muito bem, falar faz uma bem. coisa, meu Tá amigo. certo. Eu luto, prosperidade é o caminho. E eu acompanho as pessoas que são águias, os princípios. Eu faço um mastermind, eu converso com o Valcris, eu pego espelhamento com ele no plano de Deus, na MBA, nos negócios, como que ele faz. Eu converso com todo mundo que é águia aí do mercado. Eu vou atrás, eu faço minha parte. Eu tenho hábito de leitura. Aliás, eu queria até deixar aqui um livro, que eu não sei se está aqui, mas ele tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que são as 25 leis de sucesso, as 25 leis bíblicas de sucesso, Olha que que é lindo, eu não conheço. um manual de prosperidade, de inteligência, é um manual de inteligência emocional, de prosperidade, é um manual de como tratar a família, de como tratar seu próximo, de como ter todas as qualidades de uma pessoa feliz e de sucesso. Então, isso é muito importante. Então, o que ocorre? Eu vejo que a família estruturada, ela é a base, ela é a formatação, ela é o porta-aviões para aquele jato decolar. E aí, Elvis, deixa eu aproveitar, né? Como o tempo está voando, muito gostoso, né? Dar essa oportunidade. Deixar um abraço para ele, tá me ligando aqui. Ah, muito bom. E eu queria só não perder a oportunidade. Ainda hoje, eu estava até comentando, eu tive o privilégio de estar com a secretária de Ação Social, a doutora Andréia, a sua assessora Regina, com duas amigas muito queridas, a Gislaine e a Ana, que são lá do CCA do Vila Esperança, porque o Metanoia, só para contar aqui para o pessoal, nós fizemos um trabalho. O Metanoia tem muito pouco tempo que nós desenvolvemos, mas por que, Elvis? Porque a gente viu que muitas vezes nós temos muitos tesouros dentro da igreja para ajudar as famílias, mas a gente acabava voltando muito esse tesouro só para quem estava dentro da igreja. E a gente sabe que o ID de Jesus era para que a gente alcançasse as pessoas fora das nossas quatro paredes. Uma ação missionária. E quando você nos abriu aquela oportunidade ali, há muitos anos atrás, nos casamentos coletivos, comunitários, ali foi o start de um grande projeto. Ali eram algumas das sementes relacionadas ao Metanoia. Então, o Metanoia, ele tem o viés de alcançar as pessoas de fora. Nós queremos levar esses conceitos para fora, né? E aí nós tivemos o privilégio, desde o ano passado, ainda nos seus últimos atos lá de gestão, quando você estava em Santana do Parnaíba, você nos proporcionou que nós nos aproximássemos ali na Secretaria da Ação Social, à época, e no Vila Esperança,
Ali nós temos mais de 183 famílias, né, numa região muito importante, ali perto da arena de eventos. E nós fizemos um trabalho ali muito gostoso, que nós fizemos o Dia da Família, onde nós cuidamos de cada criança. É ali muito mais do que... Nós também entramos, obviamente, com tudo que tem que ser dado, com uma ceia de Natal, porque, Elvis, era engraçado, eles não conheciam, né, na verdade, a essência da ceia de Natal. Não era uma cesta, não é a comida, mas o que a gente estava tentando ensinar, do que era para representar aquela ceia, que era para se sentar com a família, que era um dia especial. Então, nós vivemos esse momento lá e nós tivemos um dia maravilhoso, onde nós pudemos distribuir ceias para as famílias, mas a gente pôde ficar com as crianças. Elvis, nós fomos, você conhece a nossa equipe, mas eu fui com os nossos filhos. Cada equipe, eu fui com minha esposa, meus 2 filhos, e nós dividimos em pequenas oficinas por idade. E a gente conversava com as crianças desde 6 até os 17 anos, e a gente ali começou a fomentar os sonhos, resgatar dentro delas os sonhos. O Marquinhos, que você conhece bem, o Marquinhos é uma história de vitória. O Marquinhos é alguém que trabalha conosco no Instituto Metanoia, é um menino que você conhece de origem extremamente simples, passou coisas abomináveis na vida, e hoje é um engenheiro, pós-graduado, mestrado, um pai de família, e hoje ele faz o trabalho para levar esperança para essas pessoas. Então a gente fez esse trabalho ano passado. Meu muito obrigado novamente. A prefeitura abriu a arena de eventos, o centro de convenções, para que tivesse bastante espaçamento, né, diante de todos os problemas de pandemia, para que tivesse muita segurança. E aí o trabalho deu tão certo que a gente, né, afunilou esse relacionamento com o Vila Esperança. E hoje nós voltamos falando com a secretária, mais uma vez agradecer a Andréia, a Regina, a sua assessora, e voltei lá com a Gislaine. E nós vamos fazer esse ano, olha que bacana, nós vamos voltar. Mas sabe o que nós percebemos? Muitas vezes a gente focava muito na criança, e em colocar uma sementinha na criança. Isso é válido. Mas a criança sai daquele contexto, ela volta para um contexto dentro de casa, que não é favorável. E o que a gente criou, então? Nós desenvolvemos um curso que se chama Escola de Relacionamentos. Uau! E nós vamos pegar algumas famílias do Vila Esperança nesse primeiro projeto piloto. Porque você sabe, as famílias cada uma tem a sua formação hoje no Vila Esperança, não é necessariamente marido e mulher, às vezes você tem uma avó que é a matriarca, que cuida de toda a família, com uma tia, enfim. E nós criamos um curso que chama Escola de Relacionamentos. Qual o objetivo desse curso de 10 aulas, uma aula por semana, a gente tratar os adultos da família? Para que os adultos sejam curados nas suas emoções, curado nos seus sentimentos. Porque tudo isso, hoje em dia, a gente fala muito. Santana do Parnaíba é o lugar com essa maior dicotomia, quando você tem as maiores carências, mas, por outro lado, você tem uma Alphaville cheia de recursos. E muitas vezes, quem conhece de inteligência emocional, quem consegue falar de alguma coisa aqui que falha o coração da pessoa para curar, não pode, ele só vem para Alphaville. Os grandes palestrantes, eles estão fincados com os pés para aqueles que podem pagar. Mas quem precisa de uma transformação, de uma metanoia nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua mente, é a população carente. Então nós estamos fazendo isso. Uma amplitude. Até as pessoas de uma renda melhor, de altos níveis, elas têm problemas emocionais gravíssimos também. Mas a gente precisa alcançar todos, sobretudo aqueles à beirada, sobretudo aqueles que estão numa condição mais desfavorável, num nível inferior. E eu faço até uma sugestão, que possam ser gravadas essas aulas. O Metanoia deve ter um site. Se não tiver, a gente fazer um site para ele. Estamos trabalhando, vai sair. Fazer esse site, armazenar, já lançar essas aulas no YouTube e elas ficarem e jogando, fazendo uma coletânea, marcar esses arquivos todos e começar escalar a informação, escalar e proporcionar para que milhões de pessoas tenham alcance disso. E sabe outra iniciativa que a gente discutiu com a secretária Andréia, que ela aprovou e vai falar também com o prefeito, obviamente, é que nós vamos também treinar a equipe,
as pessoas que trabalham na secretaria. Sabe por quê? Porque a gente fala muito, são pessoas que elas fazem funções muito além do que está previsto na sua atividade profissional, na tua função como agente público. Eles entregam a vida mesmo. Você conhece a história da Gislaine, da Ana, meninas absolutamente abnegadas de ajudar o próximo. Amam o que fazem. Só que, muitas vezes, elas não são cuidadas. Né? Elas precisam de um respaldo, porque elas precisam... Então, o que nós vamos fazer? E a secretária, né, foi fantástica. Nós também faremos um curso de gestão, autogestão pessoal, para o pessoal da secretaria, aqueles que estão na linha de frente, porque é muito difícil. Tem uma história muito bonita que é do padeiro faminto. Não dá para você dar pão para o outro se você está faminto. Eu falo até mais, eu falo assim, sabe, caixa d'água vazia não distribui água. É verdade. Boa água vazia. Posso pegar essa aí? Vou pegar essa aí. Puxa, eu estou muito agradecido por essa oportunidade. Saber que essa semente lá atrás deu tão certo. Né? Está prosperando. Está prosperando e nós vamos continuar. Obrigado, agradeço aí a audiência enorme, muito obrigado. E espero que outras oportunidades a gente também possa conversar. Essa história é maravilhosa. E eu sei, e eu quero declarar sobre a tua vida, que você vai ter voos muito maiores. Muito mais, porque a colheita é proporcional à nossa semeadura. E o que você semeou foi além de uma gestão de eficiência. O que você semeou em vidas. E o que você semeou em vidas, você vai colher em vidas também. Tá bom? Deus te abençoe. Amém. Abençoe a tua família. Um abraço para a dona Selma, teu filho. E eu tenho muito carinho por vocês e muita admiração, muito respeito. Eu sei que a gente vai fazer muita coisa junto aí, se Deus quiser. Cal, se Deus quiser, com a graça de Deus. Eu te agradeço, até me emociono e agradeço muito. Eu louvo a Deus pela tua vida, por ser um homem que propaga o plano de Deus, que tem um time missionário em favor do plano de Deus, um homem que tem lutado para ser um exemplo, lutado para permanecer na graça de Deus. Então eu te agradeço demais por tudo isso. E quero arrematar, né, que Deus possa abençoar todo o seu ministério com Amém. Prosperidade, sua família, todos os seus liderados, que possa te dar muita saúde e paz. E arrematar fazendo uma pergunta. Valcris, quem é o Brasil que faz para você? Puxa, o Brasil que faz é o Brasil dessas famílias. Um Brasil que, diferente do todo mundo, é um Brasil que não tem preconceito, é um Brasil que ama. Um Brasil onde o judeu trabalha na 25 de março com o árabe, com o coreano. Um Brasil que tem muito para ensinar para as pessoas. Porque um Brasil que faz é o Brasil que ama. Acolhedor, o Brasil do amor. O Brasil do amor. Valcris, pastor, Deus te abençoe. Um abraço, um beijão para todos. Muito obrigado. Eu quero só agradecer mais uma vez a minha família, a minha amada esposa está aqui comigo, meu filho João Vitor, um guerreiro sempre comigo, Davi, e toda a equipe de Metanors que o senhor conheceu, aquele gente, um monte de louco, apaixonado por transformar vidas. Eu quero agradecer cada um da equipe, que nós não cobramos nada. Nós fazemos tudo isso absolutamente gratuito, isso é importante ressaltar, e essas pessoas são abnegadas também nessa visão. Muito obrigado, Elvis. Sucesso. Deus abençoe. Deus te abençoe. Até mais. Amém. Abençoe a todos também que nos acompanharam aqui. Muito obrigado por mais uma live do nosso programa Brasil que Faz. Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Muito obrigado. Valeu. Valeu, obrigado.